Amigos bucaneiros, semana passada a gente teve uma conversa bem longa, para falar a verdade. Isso vem acontecendo com uma certa constância, a respeito da utilização de miniaturas, a respeito do sistema original de Reino de Ferro, e eu falei que ia fazer um vídeo definitivamente sobre isso. O Felipe Aguiar fez um texto muito bom explicando os motivos, mas eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o assunto, tá? Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro: Reino de Ferro, ele possui um sistema tático baseado no seu primo, que é o War Machine, que é um jogo de Wargames. Jogo de Wargames, em geral, utilizam medidas e mesa livre. Reino de Ferro não usa grid, certo? E eu vou explicar rapidamente como é que isso funciona. Aqui, como vocês podem notar, eu preparei algumas miniaturas. Aqui são miniaturas de papel, tem para traduzir, tem para baixar ela no site do Reduto, você imprime e cola. Afonso, como é que rola um combate em Reino de Ferro? Como eu conduzo um combate em Reino de Ferro? Normalmente eu estou aqui narrando, para lá e tal, você chega no lugar, encontra com alguns bandidos. Afonso, como é que é o lugar? Eu vou chegar e vou descrever bem simples. Eu vou falar, cara, você nota que é um beco. Aqui você vai notar que é uma parede. E eu vou dizer, cara, esse beco tem mais ou menos uns 20 metros de largura. Sacou? Tipo um beco não, uma rua bem larga, uns 20 metros de largura. Ponto. Aqui acabou. Eu já fiz a descrição da minha rua. Aí eu posso dizer, cara, aqui você observa que tem uma grande pilha de caixotes desse lado de cá. Aqui tem uma carroça. E eu posso dizer que aqui tem uma grande poça de água, aonde deixa com -1 de velocidade. Pronto. Eu descrevi a situação do meu combate. Pronto. Coloquei as miniaturas na mesa, estão dispostas de maneira errante. E eu vou simular um combate para vocês terem uma noção. Como funciona? Ah, ok. Eu pergunto pro jogador, o que você vai fazer? Esse aqui é o personagem. Ele fala, cara, eu vou dar um disparo nesse cara. Vai dar um disparo nele? Ok, eu vou vir aqui rapidamente. Vou fazer uma conferência. Tá dentro das 10 polegadas da pistola. Ele vai dar o disparo dele normal. Pá, ele deu o disparo, rolou, acertou, causou dano, venceu o seu oponente. Ok, o que você vai fazer a mais? Ele me diz, Rafael, eu vou me movimentar. E eu pergunto, pra onde? Ele fala, cara, eu vou me mover pra cá. Eu vou pegar aqui a trena, vou puxar a trena, deu 7 polegadas, vamos dizer que a velocidade dele seja 7. Ok, a ação dele normal. Ele terminou e fez a ação dele. Simples assim, sem contagem de quadrados, sem puxar, sem ficar contando, sem ter necessidade de estar todo mundo colocado retinho. A mesma coisa vai acontecer. E depois de um tempo você vai notar que você conhece um pouco de olho. Por exemplo, digamos que todos os bandidos têm 6 de velocidade, então 6 que eles se movem 6 polegadas. Daqui aqui eu sei que tem 6. Tem de 6 a menos, então eu posso vir, mover minha miniatura, pá, bati. Você não precisa ser milimétrico, você não precisa ter uma contagem exata. Você puxa, teve uma noção, fez um encontro, ok? Não há uma necessidade de ser milimétrico com isso. O sistema é extremamente rápido e leve. Ah, eu puxei aqui, Rafa, vou nesse cara. Beleza, vai dar um tiro? Ok, cara, eu tenho 11 polegadas, então tá valendo alcance efetivo, faz o seu disparo com -5. Ah, Rafa, vou dar uma investida nesse cara. Cara, você tem quanto de velocidade? 6. 6 mais 3 dá 9. Com 9 você não alcança, cara. Você vem até aqui e sua investida foi falha. Acabou. Tão simples quanto desse jeito. Eu tô aqui, Rafael, qual o tamanho da minha área de controle? É 8? O único jogador que pode medir é o Gifted. Ele pode parar, ele pode vir aqui, ó, e medir. Opa, então ele sabe que só esse oponente aqui, ó, só o 10 que dá dentro da área de controle dele. Só esse aqui. 10, por exemplo. 8, vamos dizer que ele tem a 4 de arco. 8, ele sabe que esse cara aqui ele acerta. Esse aqui agora, como corrigir, também acerta. Gente, desculpa minha trena velha, mas eu tava com ela. Esse aqui ele não acerta. Sacou? Ele sabe que esse oponente aqui tá a mais de 8 polegadas. Então se ele tem a magia de alcance 10, talvez ele acerte ele. Mas como de alcance 8, ele não acerta. O Gifted, né, o dotado, é o único que pode fazer isso. Gente, é tão simples quanto eu fiz aqui. Acabou o encontro, eu pego um pedacinho de pano molhado, que seja, com álcool, com veja. Normalmente numa mesa normal, de vidro, ou numa mesa de fórmica, essas mesas de escritório, você pode passar o dedo. Aqui, como é pedra, tem um pouquinho mais de porosidade, é só passar molhado. Ok? O que é legal de deixar isso claro? Que, gente, a intenção de Reino de Ferro é que a movimentação seja livre e você não tem necessidade de manter umas proporções tão exatas.
Então você pode pegar um mapa, colocar lá no Google, mapa grande, imprimir em 4 ou 5 folhas, eu tenho alguns desses, e fazer sua movimentação. A única coisa que é importante manter são o tamanho das bases. Aqui uma base pequena, aqui uma base média, aqui uma base grande. Por que isso? Porque você vai notar que essas bases, elas influenciam no jogo. Por exemplo, se eu chego aqui é um gigante grande, tá? Eu não tenho condições de lançar um gigante grande, mas eu lanço uma base média, por exemplo, tipo, digamos que tem um Troid aqui. Se eu dou uma pancada de slam, uma pancada que arremessa esse gigante, ele vai voar e vai bater nesses dois alvos, derrubando os dois. E isso é muito importante para a estratégia do jogo, ok? Eu tento me movimentar e vou passar aqui pelo canto, eu não passo, tem uma parede. Então essas coisas é importante e isso faz o combate ficar muito estratégico. Você tem 4 combatentes corpo a corpo e você cola junto com eles. Você para em posições que você não fica com o arco trazido para eles. E você faz principalmente com que habilidades de movimentação sejam valorizadas pelos seus jogadores. Eu vou aproveitar rapidamente, eu vou dizer para vocês qual é o problema do grid, tá? Vamos considerar que cada quadradinho desse que eu vou desenhar é um quadrado do grid, tá? Vamos tratar que seja o quadrado exato de um grid de combate do D20. Aí eu coloco meus oponentes aqui, um do lado do outro, ok? Se for tratar dentro da regra do grid, eles estão base a base, tá todo mundo colado um com o outro. No Reino de Ferro não está. Se eu lanço uma magia de Jaoé 5, por exemplo, eu pego esses 3 oponentes, eu pego os 5. Mas esse espaço que tem entre as miniaturas, eu perco o alcance. E não basta simplesmente pegar 5 casas e contar 1, 2, 3, 4, 5 e dizer que é tudo a mesma coisa, porque não vai bater as medidas. A mesma coisa com a rajada. Eu preciso das miniaturas em posições corretas. Eu não posso simplesmente chegar aqui, colocar em cima de uma linha reta e lançar. Eu preciso dessa liberdade de parar no meio deles e procurar uma posição para lançar uma rajada que pega a maior quantidade de oponentes possíveis, como por exemplo aqui, que eu pegaria 3 oponentes com a mesma rajada. Então a utilização do grid, ele gera esse problema, onde tudo precisa ser parametrizado em cima das posições de maneira correta. Uma base grande precisa ficar no meio. E não é assim que Reino de Ferro funciona. E nisso você vai ter uma dificuldade realmente muito grande. E utilizar o grid é mais complicado do que utilizar a mecânica normal do jogo com o treino. Já há uma certa dificuldade no começo, todo mundo sente um pouco estranho, mas você vai ver que assim que rola os primeiros combates, você vai ter uma facilidade muito grande de conduzir o jogo. E você vai perceber que a treina, ela está aqui para te auxiliar. Mas lembre-se sempre de uma regra do livro: a treina fica na mão do mestre do jogo, é ele que mede, e os jogadores não têm o poder de medir, porque a partir do momento que eles medem, eles vão saber o que fazer dentro de uma parte que não é legal. E essa imprevisibilidade, onde ele fala vou atacar nesse, e depois que ele anuncia você mede, é parte fundamental do jogo. Eu espero ter sido rápido, eu espero ter sido claro e eu espero realmente ter sido sucinto, certo? A utilização do grid em Reino de Ferro, principalmente por ele ter uma necessidade de base a base, alcance melee, alcance de reach, né, que é o alcance das armas grandes e tal, mais o tamanho das bases, mais o AOE das magias, mais os templates de spray, não funciona, tá? Não funcionam e não funcionam. Tá? Você pode tentar, entretanto você vai fazer um sistema bem complicado e você vai ter dificuldades. Você não precisa utilizar um espaço grande, você não precisa utilizar um grande espaço da sua mesa, mas contanto que você use um pedaço pequeno e tente dar um limiar claro aonde os oponentes estão e o que os jogadores vão poder fazer com suas habilidades. Certo? Eu novamente peço desculpa se eu me estendi, espero ter sido claro. Essa não foi uma ofensa, não é uma indireta a quem joga com grid ou quem gosta do D20, longe disso. A minha pretensão é que vocês tenham a melhor experiência possível jogando Reino de Ferro no sistema original dele. Em breve eu pretendo fazer um combate, claro, chamar algumas pessoas, filmar um combate, para vocês verem a velocidade com que ele acontece, a ferocidade com que ele acontece e quão dinâmico ele acontece, ok? Então muitíssimo obrigado, vida longa ou reduta, seus bucaneiros.